No turma hoje vamos falar sobre inequação do segundo grau e inequação produto e quociente do segundo grau. Na nossa última aula tratamos de inequação produto e inequação quociente do primeiro grau, onde o gráfico era uma reta e aí teríamos apenas um lado positivo e um lado positivo a partir do gráfico. Como esse trata de uma inequação do segundo grau, onde o gráfico da função é uma parábola, então o nosso gráfico vai estar dividido em três espaços diferentes, que pode ser o primeiro positivo, depois o meio negativo e o final volta a ser positivo, ou o inverso, primeiro negativo, meio positivo e o final volta a ser negativo. Porque a gente lembra que quando a gente passa o gráfico de uma função quadrática, né, ele tem uma parte que vai ficar acima do eixo x, que no caso é a parte positiva, e uma parte que vai estar abaixo do eixo x, que no caso é a parte negativa. Ok? Então, ó, essa parte aqui que está acima do eixo, nesse exemplo aqui, é a parte positiva. Essa parte aqui que está abaixo do eixo x é a parte negativa. E tem o contrário, né? Ó, quando a parábola está com concavidade para cima, aqui está positivo, o meio fica negativo e volta a ser positivo. Então, é isso que a gente vai observar resolvendo a inequação do segundo grau. E na inequação produto a gente vai montar aquele quadro de valores, de sinais, para saber o que satisfaz a inequação produto ou a inequação quociente. Então aquele quadro de valores vai ser um pouquinho maior do que no assunto anterior. Vamos ver um exemplo aqui. Temos aqui uma inequação do segundo grau. A gente tem que fazer o processo de encontrar as raízes. Então a gente vai primeiro encontrar o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então aqui, ó, o valor de delta, 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 8, mais 8, delta deu igual a 9. Isso quer dizer que nossa equação tem duas raízes, porque o delta deu maior que zero. Então aqui a gente agora passa a fórmula de Bhaskara. X é igual menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que também é 1. Aí a gente vai ter x igual menos 1 mais ou menos, raiz de 9 é 3, 2 vezes 1 dá 2. X vai ser igual, aí tem menos 1, mais 3 dividido por 2, vai dar 2 dividido por 2, que dá 1. Depois eu faço agora o negativo. Menos 1, menos 3 dividido por 2, vai dar menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Tá aí as duas raízes. E agora a gente vai ao esboço do gráfico. Para fazer o esboço do gráfico, eu tenho que lembrar da concavidade, ó, que eu falei lá no início, concavidade para baixo, concavidade para cima. Isso daqui você vai lembrar que está relacionado ao valor de A. Quando o valor de A é negativo, a concavidade para baixo. Quando o valor de A é positivo, concavidade para cima. Aí no meu caso aqui, ó, o valor de A é mais 1, então está positivo. Logo a concavidade é para cima, então
Eu vou marcar os pontos de minhas duas raízes, né? Aqui é o eixo X. Então, como o A está positivo, com cavidade para cima, então meu gráfico ficaria nessa posição aqui. Eu tenho que lembrar disso por causa dos meus sinais. Então, ó, antes da primeira raiz, quem é a primeira raiz? Lembrando que o valor negativo sempre vem primeiro, menos 2 e depois o 1. Então, antes da primeira raiz, o meu gráfico é positivo. Entre a primeira e a segunda raiz, o meu gráfico fica negativo. E depois da segunda raiz, o meu gráfico volta a ser positivo. Aí eu vou olhar agora o que satisfaz a minha inequação. A minha inequação está pedindo valores menor que zero, ou seja, menor que zero é onde está negativo. Onde está negativo no meu gráfico é entre as duas raízes, ou seja, o meu x está aqui entre as duas raízes. Então x tem que ser maior que menos 2, porque está à direita de menos 2, e x tem que ser menor que 1, porque está à esquerda do 1. Então, essa daqui é a solução do meu sistema. Aí, a notação da solução fica: solução é igual, abre chaves, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 2 e menor que 1. Quando eu estiver fazendo uma equação produto ou quociente, isso daqui eu vou precisar fazer mais de uma vez e montar aquele quadro de valores que vimos no vídeo anterior. A diferença é que agora cada linha vai ter 2 pontos. Então a quantidade de jogo de sinal que eu vou fazer vai ser um pouquinho maior, ok? Vou esboçar um exemplo aqui, não é dessa questão eu vou fazer no próximo vídeo. Mas eu vou esboçar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho as raízes menos 1 e 3 da primeira inequação. Na segunda inequação eu tenho as raízes 1 e 4. Um exemplo aqui. Então, digamos que aqui ficou positivo, negativo e voltou a ser positivo. Aqui é a mesma coisa, começou positivo, ficou negativo e voltou a ser positivo. Aí aqui, ó, eu vou ter um intervalo dessa raiz, que vai me dar um valor, dessa segunda raiz vai me dar outro jogo de sinal, aqui mais um jogo de sinal, e aqui outro jogo de sinal. Então, ó, no final eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos de sinais. Então, ó, aqui está positivo, mais com menos negativo, menos com menos positivo, mais com menos negativo e mais com mais positivo. E aí eu vou conferir o que satisfaz a minha equação, no caso, se é o positivo ou negativo.